Olá, você que acompanha o canal Ideal, nós estamos começando mais um podcast por aqui e hoje a nossa convidada especial é a doutora Jaqueline Biazuz. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Bom, a Jaqueline que é conhecida pela odontopediatria, mas que atende, na verdade, todas as idades, né? É importante a gente comentar isso já no início. Mas nós vamos dar um enfoque também, é claro, nessa questão das crianças, afinal é um trabalho muito importante, a gente sabe que precisa começar esses cuidados desde cedo. Então, olá você, seja bem-vinda. Obrigada, Éder. Obrigado por essa oportunidade, é um prazer enorme estar aqui. Imagina, a gente que agradece por ter aceito o nosso convite. Bom, começamos falando então sobre a importância de começar a cuidar cedo dos dentes, né? A gente sabe que muitas vezes as crianças acabam sofrendo algum tipo de problema e a partir daí que os pais levam para o dentista. E aí, qual que é a idade ideal? A gente vem falando já sobre esse assunto também aqui no canal Ideal, mas fala para o pessoal de casa, a partir de que idade, porque é importante começar cedo realmente a cuidar dos dentes das crianças. A gente sabe que num mundo perfeito, né, o mais interessante seria ainda durante a gestação, né, a mulher ser indicada pelo médico a ir no dentista. Alguns obstetras indicam, né, mas ainda não são todos. Se a mulher ainda vai durante a gestação, a gente já consegue passar várias informações, né, para quando o bebê nascer, a mãe não se desesperar tanto. Ah, o que eu faço? Quando que eu começo a escovação? Tenho que limpar a língua, né? O leite materno causa cárie, não causa, o ferro, enfim. Então, o certo seria ainda durante a gestação, onde a mulher está mais tranquila, né? Não está naquele turbilhão ali logo depois que o bebê nasce, que a gente não sabe o que faz, o que não faz. Mas, não levou naquele momento, então o melhor momento seria ou um pouquinho antes de nascer os dentinhos, ou logo depois do nascimento dos primeiros dentes. E daí sim, daí o odontopediatra consegue, né, junto com o bebê ali, com o papai, com a mamãe, passar as orientações mais adequadas, né? Legal, então realmente é cedo mesmo, Sim. né? É cedo mesmo, mas é claro que previne uma série de complicações também no futuro, né? Isso que é muito importante, né? Pensando na saúde da criança, né? O melhor dentista, né? Não tem odontopediatra na cidade, não é o caso aqui de Xanxerê, que a gente tem alguns, né? Leva no dentista, o dentista vai saber orientar. Por quê? Ali durante a primeira infância, já logo no nascimento dos dentinhos, a gente consegue avaliar algumas coisas que são bem importantes, que é a parte da respiração, a posição da língua, a inserção da língua, porque às vezes o que acontece no hospital? A língua tá presa. O médico não visualizou ali no momento, ou a enfermeira, que seria especializada em avaliar isso, não se sentiu confiante em indicar para fazer uma frenulotomia ou uma frenectomia, que é o corte da linguinha. Essa criança vai crescer dessa forma. Ela se adapta à amamentação, né, no seio, e ela vai crescendo. E daí, com o passar do tempo, o que a gente vai ter? Problema de fala, desenvolvimento orofacial, né, atrésico, que é de desenvolver menos os ossos da face, a respiração fica com maior problema, então é uma bola de neve, né? Então, desde o começo é importante ir num dentista, eu digo assim, especializado, porque daí ele vai saber olhar de uma forma mais delicada, né, específica para aquelas questões. Até porque a formação do odontopediatra não está só no nome aí a diferença, tem realmente uma complementação importante. Sim. A gente avalia, a gente sabe o momento que é formado o germe dentário lá dentro da barriga da mamãe, né? São com semanas de gestação. Ali naquelas primeiras semanas, se a mulher tiver algum problema, os dentinhos do bebê já vão nascer com problema. Olha só. Né? Ou os dentes permanentes. A criança foi uma criança que teve muita febre durante o primeiro ano de vida. Tem crianças que nascem com problemas nos dentes permanentes, lá com 5, 6 anos, a gente vai ver. Daí tu vai fazer todo o histórico da criança e tu sabe. Então assim, porque atende criança é menos do que um buco que faz só a cirurgia, ou alguém que atende para fazer a parte de estética, digamos assim, né? Não, é muito mais delicado, né? E tão importante quanto essas outras especializações. A gente estuda 3 anos, né? Fazendo especializações que são semanais, para daí a gente e sempre tá, né? Se atualizando. Estudando a questão das crianças, que é muito importante, né? Extremamente, até porque a prevenção, ela se torna cada vez mais fundamental, né? Essa que é a verdade. Sim. Até durante a minha faculdade tinha um professor que dizia assim, que a cárie, quando a gente se formasse, não ia mais existir. E eu, assim, eu achava contraditório, né? Porque a gente ia nos postos de saúde, enfim, e você vê que não. E a cárie, tu pode perceber, assim, que ela não é uma doença que dá só
numa classe social de renda baixa. Sim. Muito pelo contrário, ela dá em todas as classes, né? Então, pode ser a família mais informada ou a menos desinformadas, mas ela dá em qualquer uma dessas. Por quê? Porque é uma doença multifatorial, né? Então, são vários fatores juntos que formam a doença. Então, se a gente consegue prevenir, daí tá ótimo, né? Eu tenho muitas crianças que vão para o consultório só para prevenção. Agora, eu tenho crianças de 1 ano e meio, 2 anos, que já tem canal para fazer extrações, para fazer. Então, a prevenção é sempre a melhor. Bom, com certeza. Agora, justamente nesse mesmo caminho, quais são os principais cuidados assim que você geralmente elenca para as crianças de maneira geral? Claro que eu acredito que deve ter uma variação, até pela questão da idade, mas assim, o beabá, isso é o básico que os pais precisam realmente ter uma atenção. O que eu sempre digo para os pais, né? Porque a maior dificuldade, por exemplo, né, num bebê de 6 meses que começou a nascer o dentinho, eles até deixam escovar, mas chega lá com 1 ano, ele já tem vontade própria, né? Chora para trocar a fralda, chora para lavar o cabelo, não quer tomar banho, né? Começa a ter uma personalidade. A gente sabe bem como é que é essa fase. Eles começam a ter uma personalidade, né? Então, o que eu sempre falo para os pais? Eu ensino a técnica, né, de segurar, de fazer de uma forma que seja não traumática para a criança, mas eu sempre digo assim, pai, mãe, se ele chorar, você não vai dar banho? Você não vai cortar a unha, né? Se chorar para escovar o dente, tá tudo bem. Você não vai traumatizar o teu filho por causa disso, né? Então, a questão da alimentação, ela é bem importante, né? Então, as nutricionistas estão sempre junto, né, nessa questão. A questão das sensibilidades alimentares, hoje a gente tem muita criança com sensibilidade alimentar, mas muitas não são porque são neurotípicas, são porque os pais não insistem na alimentação, né? Certo. Ou porque tem medo disso ou daquilo, né? Então, são vários os fatores, mas a alimentação e a escovação, para mim, são fatores assim que eu tô sempre pegando no pé. Eu digo que eu tô sempre puxando a orelha, né? Porque se a gente pensar numa criança de 2 anos que tem cárie, eu sempre falo assim, mãe, pai, vó, quem que vai lá no mercado comprar o doce? Pois é, né? Aí que tá. A criança não tem autonomia para fazer isso. Eu digo que sempre tem o fornecedor, né? Então, é mais o tratamento, assim, psicológico dos pais ou da família, para daí a gente resolver o problema da criança, né? Nessa questão do doce, eu acredito que deve ser um assunto polêmico em boa parte das famílias, né? Aquela história, mas a avó, coitadinho, tá com vontade e tal, tudo mais. O que você recomenda realmente a partir de que momento, de que idade, assim, olha, a partir de agora tá legal, porque você falou desse trabalho das nutricionistas também, né, em paralelo aí, que é importante, mas o que você geralmente recomenda, assim, para os pais? Eu sigo muito a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, que ela diz que até os 2 anos de idade a criança ela não tem necessidade de entrar em contato com nada que tenha açúcar, porque até os 2 anos é quando a gente forma o nosso paladar, né? Mas assim, no mundo real, isso não acontece em todas as famílias, ou seja, na maioria das famílias. Na minha mesma, por exemplo, né, no meu primeiro filho eu não queria de jeito nenhum até os 2 anos introduzir, né, no Miguel. Mas eu cheguei um dia em casa e minha mãe tava com um pirulitão na boca dele. Então, aí, né? já era. Sim, e daí é esse caso da avó, né? O doce, ele tem muita associação com o psicológico, né? Sim. Com algo, assim, que a gente lembra da infância, tem o cuidado, enfim. Eu não sou a dentista que é contra. Se os pais optarem por dar, tudo bem. Mas tudo tem um equilíbrio. Se a gente, eu sempre digo assim, manter o caminho do meio, né? Se a gente consegue manter um equilíbrio, não tem problema. Até porque, assim, acima de 2 anos, então, né? Eu gosto de um doce. Sim. Né? Por que a criança não vai gostar? A gente vai ter a rigidez de não ofertar. Mas a gente vai ofertar em momentos específicos, né? Depois do almoço, como uma recompensa depois que almoçou, ou usar como momento da sobremesa. Por quê? Porque daí a criança vai estar com o estômago cheio. Sim, não vai comer tanto, né? Vai comer muito menos. E depois o que ela tem que fazer? Escovar o dente. Certo. Né? Então, tudo tem o seu equilíbrio, né? Mas eu sigo muito até os 2 anos não ofertar. Legal. Agora, bem nesse caminho, falando de erros, principalmente, porque nessa hora é fácil perder a mão. O que você percebe, assim, de erro mais comum por parte dos pais na hora de cuidar dos dentes? Olha, o que eu percebo muito, assim, que eu fico até triste, que não é tanto dos pais,
é mais dos pediatras. Uhum. A indicação de creme dental não fluoretado. Tá? A gente sabe, né, que o flúor, ele tem uma ligação química com a saliva, né? A gente diz que é uma função tampão, né? A saliva, ela tem uma função tampão, que é o quê? Deixar o nosso meio bucal básico. Porque enquanto a gente tá tomando café, comendo, o nosso meio bucal vai ficar ácido. Se ligou às bactérias, o que que vai acontecer? Vai começar a corroer o dente, digamos assim. Daí ele desmineraliza o esmalte do dente e começa a provocar cárie. O flúor, a gente sabe que ele ajuda nessa função tampão. Legal. E o que que os pediatras indicam? Creme não fluoretado, Sim. né? Isso já faz uns 10 anos, desde que eu me formei, que caiu por terra, né? Então, nasceu o primeiro dente e já inicia com creme dental fluoretado, tá? Os pais optaram por não usar. Daí tem que ter um equilíbrio alimentar muito bom e escovação perfeita. Né? Então, eu acho que pra mim ainda esse é o maior desafio, assim, dos erros que os Olha pais só. cometem sem saber. Sim. Porque daí o médico, que é o principal, digamos assim, que geralmente você leva teu filho antes no médico do que no dentista. Sim. Isso é normal, né? Aí segue aquela recomendação. Daí você segue aquela recomendação. E não é porque você acha que está acertando, Sim, né? sim. Mas você está fazendo algo ruim. Daí vamos dizer assim, o bebê mama durante a noite, né? Certo. E ele já tem dente. Tá usando creme dental não fluoretado, vai dar cárie. Olha né? só. Mas eu cuido, eu escovo, Uhum. né? Outra coisa que os pais fazem, assim, né? Que eu percebo muito, culpam. Agora a gente vai para as verdades e mitos também, né? Isso aí. Culpam o ferro ou o antibiótico de causar cárie. Vem a criança lá com 5 anos de idade, 20 dentes na boca, eles têm, né? 18 cariado, Nossa. né? Foi o antibiótico. Não foi o antibiótico, né? O antibiótico, ele tem uma alta concentração de açúcar, porque é para ficar mais sociável para a língua paladar da criança, para a criança querer tomar. Aceitar melhor. Mas o que a gente tem que fazer? Dar o antibiótico e escovar, né? E isso os médicos, farmacêuticos deveriam orientar, né? Certo. E daí acaba que não orienta, daí quando vai pro dentista, já tem muita coisa, né? Então são vários fatores, assim, mas a maioria eu percebo que não é errando porque quer. Às vezes é porque não sabe mesmo. Sim, sim, sim. E nessa questão da quantidade é a mesma que se recomenda para o adulto? Não. 3 vezes ou menos? Pode ser menos para criança? Assim, a gente recomenda fazer 3 escovações, né? Pra ter um padrão de escovação, digamos assim. Mas vamos dizer no Miguel, né? Ele tem quanto agora? Vai fazer um agora. Vai fazer 1 aninho. Tem pouquinho dente na boca, né? Então você não precisa fazer 3 escovações regradas, digamos assim. Certo. Mas você pode, quando você vai escovar, dar escovinha pra ele, e daí ele vai ficar brincando, mastigando ali, né? Isso vai criar o hábito na criança de fazer a escovação, né? Mas para crianças maiores, então, né? Acima de 4, 5 anos, 3 escovações, manhã, meio-dia e noite. A principal escovação sempre vai ser a noturna. Porque de noite, o que acontece? A gente dorme, nossa saliva diminui, não vai ter a proteção da saliva. A gente não tá falando, a língua não movimenta, a bochecha não movimenta. Então, é nesse momento que vai desenvolver cárie, né? Às vezes a criança toma um leite, ou ainda toma mamar, enfim, né? Então, a escovação principal vai ser a noturna. Mas ele dorme mamando, faz no banho, mas não vai deixar de fazer durante a noite. Certo. Né? E a quantidade de creme dental é diferente daí. Certo, até os 3 anos é meio grãozinho de arroz. Acima dos 3 anos até os 7, então dos 3 aos 7 é um grãozinho de arroz cozido. E dos 7 até nós, eu digo que é um grão de ervilha daí. Tá. Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho, mas não é legal. Inteiro, né? Legal. Nessa lógica de mitos e verdades aí, mais algum assim que geralmente passa, que você pega, assim, que acontece no dia a dia do consultório? Mais alguma outra situação? Olha, eu tenho muito paciente que quebra o aparelho comendo pão. Pão, sei. Tomando sopa. Tem de tudo isso. Tem tudo isso. Não, doutora, não comi, não, torresmo não, imagina. Tá. E muita coisa assim também. Não, eu escovo os dentes, né? Não adianta, você não vai conseguir enganar o dentista. Existem vários quesitos assim que a gente avalia na gengiva ali, no periodonto, onde ele conta pra nós se escova ou não, porque tem gente que assim,
Os pais também fazem isso com as crianças, tá? Escovam muito bem no dia de ir no dentista. Certo. Mas a gente sabe que nos outros dias, não. Então, tem várias macetes, assim. peculiaridades, assim, que o dentista, ele sabe. Consegue Muitas vezes perceber. a gente nem fala, né? Mas a gente sabe. Então não dá para esconder todos os segredos. Não tem o que fazer. Meu Deus. Bom, enfim, tem que ter um cuidado, né? Esse é importante, é fundamental, a gente sabe que realmente faz bastante diferença. Agora, para a criança, a gente entende que a ida ao dentista por si só, muitas vezes, ela é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil, para algumas gerar algum tipo de trauma. Como é que é também o atendimento nesse sentido? A gente tem alguns tipos de traumas, né? Que são traumas de já ter ido no dentista e ter acontecido alguma coisa que deixou essa criança negativa, né? Ou aquele, vamos dizer assim, aquele bebê que nasceu prematuro, ficou um tempo na UTI, então o jaleco, lembra, são medos subjetivos, assim, né? Que fica lá no inconsciente. E isso se perdura não só para a criança, mas lá para a fase adulta, ele continua. Então, o que a gente, como odontopediatra, a gente tenta fazer? A gente tenta desmistificar, ou a partir desse olhar, criar um olhar novo, né? Porque aquilo ali sempre vai existir, mas a gente tenta reconstruir isso, né? E o que o odontopediatra faz, né? Não é só levar a criança lá, né? O dentista vai colocar a criança na cadeira e fazer o procedimento. Certo. Muitas vezes a gente tem que ficar uma consulta de 1 hora brincando com a criança, conversando, ganhando a criança, né, na amizade, pra ela confiar. ou principalmente na confiança. Isso. E daí, em outras sessões que a gente vai conseguir tocar na criança, Olha né? só. O que é legal que hoje a gente tem, né, no consultório, é a sedação com óxido nitroso, né? Olha só. Em casos assim que são um pouquinho mais difíceis, aí eu não posso ficar esperando para fazer o procedimento, né? Não posso ficar adequando a criança. Eu tenho que fazer logo porque essa criança está com dor, né? Daí a gente vai optar por fazer a sedação, né? E a sedação hoje, ela é uma das coisas mais seguras que a gente tem, né? Porque ela não tem nenhuma contraindicação. Olha. Ela não é uma medicação, então ela não é metabolizada pelo nosso corpo, né? Ela é só um gás, né? Então a criança respira o gás, ou o adulto, né, que tem medo, ele respira o gás, assim que respira, é instantâneo. Ele já faz efeito, né? E qual é esse efeito? Você fica mais colaborativo, né? Então, vai ter que anestesiar? Pode anestesiar, Tá né? tudo bem, tá tudo certo. Não perde a consciência, continua falando, continua... tem a percepção de tudo que tá acontecendo, só que muda muito a questão do tempo. Você perde a noção de tempo, assim. Então, às vezes, tu fica 1 hora ali fazendo tratamento de canal numa criança. A criança nem percebe. Tá super de boa. Daí, quando você terminou, tu tira a sedação, a criança volta ao normal na hora. Então, é bem tranquilo, assim. E isso você consegue fornecer, assim, para ter em casa um estoque, assim? Porque o Miguel, às vezes, precisa, sabe? Olha, algo assim, mas eu preciso, né? ficar mais colaborativo, assim, e tal. Mas é algo que realmente chama atenção e que, de fato, vai ter uma outra experiência, né? A criança vai ter uma outra experiência. Aqui em Xanxerê, na especialização de odontopediatria, só eu que tenho no consultório. Olha só. Então, tanto eu quanto a Júlia, a gente tem o curso de habilitação. Porque para você poder fazer essa sedação, tem que ter um curso. Não pode simplesmente ir lá e aplicar, né? Até porque no Brasil é tudo muito delicado. Nos Estados Unidos, todos os procedimentos são feitos com sedação. Mas aqui é tudo muito regrado, digamos assim, né? Então, aqui em Xanxerê, é eu e a Júlia que temos, né, lá no consultório. E é bem legal, assim. Mas, claro, ele não é a resolução para todos os casos. Sim, né? sim. Mas para os medos, fobias, ansiedade, traumas, ele é bem indicado. Não, eu acredito que sim, até porque realmente para algumas crianças, né, isso que você comentou, às vezes elas já vêm com alguma associação aí que realmente fica mais pesado, fica mais difícil, né? E desconstruir isso demora. É todo um trabalho e nem sempre é possível. Então, no caso como esse, realmente fica muito mais tranquilo. Agora, estava pensando aqui também em algum caso inusitado. Não sei se você já vivenciou alguma coisa assim que realmente marcou, né, com algum paciente, seja criança, quem sabe até adulto mesmo, né, mas que chamou atenção nesse período. São 10 anos, você comentava, né, 10 anos de atuação. Olha, de atender, assim, quem atende criança, você escuta coisas inusitadas todos os dias, né? Mas, assim,
eu brinco muito com eles, né? Então, a Uhum. minha consulta, ela é muito lúdica. Então, eu sempre brinco, essa, a luz, que é o fotopolimerizador, é a luz do Homem-Aranha, se é a menina, é a luz da Frozen e tal. E uma vez eu fui aplicar o ácido, né? Que eu acho que todo mundo já aplicou, é um que tem um gosto bem azedo. Uhum. E eu apliquei, um menininho de 4 anos, eu disse, tem gosto de limão, né? Ele, não, tem gosto de chulé, né? Eu falei, nossa, então você já provou chulé? Então, assim, todo dia Tem uma pérola aí. tem uma pérola. Legal. Assim como também tem muita mordida no dedo, Ah, tem isso tem também, né? vômito, tem xixi. Ah, Então, os mas cenários são os os mais cenários são variados. variados, mas é muito gratificante entender criança. Pois é, eu ia perguntar justamente para você como é trabalhar, né, com as crianças, que é um público totalmente diferente, como é que é essa experiência no dia a dia? Olha, eu vou dizer assim que não fui eu que escolhi a odontopediatria, né? Foi a odontopediatria que me escolheu há 10 anos atrás, quando eu me formei e não sabia ainda, né? Para qual área Uhum, eu iria, digamos assim. Mas é muito gratificante. Se eu pudesse, isso é um problema lá em casa, né? Porque eu tenho 3 filhos. certo. Então, a minha vida é bem corrida, né? Em Sim, casa, enfim. Mas se eu pudesse, eu ficaria o dia todo no consultório. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que assim. legal. E eu amo, né? Muito mais atender criança do que atender adulto. Porque a criança tem aquela pureza, aquela inocência. Sim. E eles falam que vem na telha. Então Tem é uma bem magia gratificante. Tem uma especial, é. magia especial. Que Isso aí. bacana, que Uhum. bacana. Bom, mas aí tem também esse atendimento com adulto. Hoje na tua rotina tá equilibrado ou você ainda atende mais crianças do que adultos? Então, uma vez a minha rotina era equilibrada. Uhum, Eu atendia adultos e crianças da mesma mesma forma, digamos proporção. assim. Uhum, Hoje, não. Hoje o meu foco é mais odontopediatria, né? Até porque daí tem a sedação. A gente faz muito tratamento de canal em criança. E é um tratamento bem difícil e demorado, então não são todos os odontopediatras que fazem, né? certo. Então, às vezes, algum colega encaminha para nós. Olha só. Daí a gente que faz. E eu faço muita ortopedia, que é o atendimento ortodôntico, que é aparelho, das crianças, né? Hum, Porque o que que a gente percebe? Os ortodontistas mesmo, eles não sabem atender criança. olha só. Assim, no sentido de não saber nem diagnosticar um problema de face, né? Então, hoje é uma coisa que eu faço muito. Então, os meus atendimentos são odontopediatria e ortodontia. Faço orto de adulto também, e daí tem os Uhum. adultos que querem ir comigo, né? Ah, tá. Daí eu faço orto de adulto também, mas a minha especialização mesmo são essas 2 áreas. Legal. E nessa parte, inclusive, aí você citou dos aparelhos, assim, teve uma evolução grande aí nos últimos anos, pelo que a gente percebe também, né? Teve. Aqui na nossa região ainda assim sempre vem depois, digamos Uhum, assim, né? naturalmente. Apesar de a gente ter centros aqui que são muito bons, né? Tanto no litoral quanto em Porto Alegre, Curitiba, são mais próximos. Mas, sim, houve uma evolução muito grande, assim. Hoje, no consultório, por exemplo, eu tenho crianças de 3 anos que já usam o aparelho, Nossa. né? Só que o que a gente associa quando pensa no aparelho? Tu pensa no aparelho fixo, né? Uhum. Aquele do quadradinho. O Ou tradicional, o né? Irax, que é aquele que ia lá no céu da boca. E os pais se desesperam. Não, mas É. eu usei isso, doeu. Não, mas não é isso. São coisas bem diferentes, né? Onde a gente trata mesmo a questão esquelética da criança. Olha Porque a só. maior parte das disfunções, elas são ainda muito prematuras, né? Uhum. Se a gente trata ali, deu. Depois a criança cresce de uma forma mais natural. É isso que eu ia perguntar, porque realmente, então, nessa faixa dos 3 anos aí já Já dá para, dá. Uhum. já consegue ter a noção, olha, pela Sim. formação aí da dentição realmente vai precisar utilizar. Ainda quando bebê, você já analisa. Olha. Porque se a gente pensar que a amamentação natural é a que faz com que o nosso queixo vá para frente, né? Durante o esforço Uhum. ali em amamentar no seio, hoje a maioria das crianças, hoje tem as enfermeiras têm feito as mulheres amamentar mais, Uhum. mas a vida das mulheres são Sim. aceleradas. Então É. o que a gente faz? Dá mamadeira. E aí já Né? não desenvolve. Nessa fase, a gente já sabe que aquela criança vai ter uma propensão maior a ter um problema esquelético. Daí, Uhum. se tiver a hereditariedade associado, daí piorou. É, exatamente. Aí já. Então, o quanto antes mexer, melhor. Né? Entendi. Vai melhorar o quê? Respiração, vai melhorar a questão de fala, a questão de mastigação. Tem criança que não come carne
porque não consegue mastigar, Olha só. né? Daí os pais acham que é sensível à carne, Que não tem gosta. uma sensibilidade alimentar. Aham. Não, é porque a criança não consegue mastigar, respirar, né? Tem uma Uhum. disfunção ali. Tem criança que não fala, por quê? Porque a língua tá projetada para baixo, né? Então são várias coisas que a gente consegue avaliar. E também porque não é estética, Claro, né? claro. Uma criança que está crescendo de forma errada e quando for adulto vai ser, né, Aham, uma classe exato. 3 que tem o queixão lá para frente, ou uma classe 2 que tem o queixinho lá para trás. Isso a gente corrige ainda na infância. Depois não precisa fazer procedimento estético daí. Pois é, exatamente. Economiza lá na frente, né, inclusive. Economiza lá na E frente. pelo que você comentou, seria um processo menos Sim, dolorido, sim. inclusive. Não, é bem tranquilo. Imagina que com 3 anos e meio uma criança usa aparelho, né? Uhum, Por quê? Porque a gente tem todo um trabalho de motivação, né? uhum. A gente usa aparelhos que são com desenho, com brilho, com personagem, com o que eles quiserem, né? Legal. A gente entra no mundo deles e assim, a criança vai usar. A Uhum. criança, ela é mais rigorosa do que a gente, por exemplo, né? Ela segue mais. Ela segue mais. Se você ganhar a confiança dela, daí dificilmente vai dar errado aquele tratamento. E é um tratamento que dura em torno de 6 meses, 9 meses, 12 meses. Então, Olha são só. tratamentos bem rápidos. Que tem um impacto para a vida toda. Para a vida toda. No final acaba acontecendo isso, né? Então, é importante que os pais façam esse acompanhamento. Muitas vezes, a conscientização, nesse caso, tem que ser com os pais, né? São eles que precisam estar Eu acho alerta. que, eu sempre digo assim, que a minha maior dificuldade no tratamento não é a criança, são os pais. Porque é os pais que eu tenho que conscientizar. E ainda aqui na nossa região, a gente tem muito aquela crendice de que dente de leite vai cair. Certo. Então não precisa olhar agora. Lá quando ele tiver uns 12, 13, daí a gente leva no dentista para colocar aparelho. Mas às vezes chega nessa fase, a gente não tem mais muito o que fazer. E aí sim o tratamento se torna mais complicado. Complexo, gasta muito mais dinheiro, demora muito mais tempo, né? Então eu digo que sim, que a prevenção é o melhor. E é importante ter esse acompanhamento com quem realmente consegue dar esse suporte, passar essa confiança, Exato. né? Porque até para a própria criança em si, como você comentou, ela sentindo essa confiança, os pais confiantes também, o processo se torna mais leve, né? É diferente isso também. Eu há 10 anos atendendo, então imagina, tem crianças que estão comigo nesses 10 anos. Sim. Hoje já são adolescentes, né? E eles não trocam. Os Olha pais só. dizem, eu tentei levar ela com o meu dentista, né? Uhum. Não, eles querem ir com a tia Jaque. Que legal. Então é legal ver esse progresso, né? Esse crescimento deles e ver o quanto é importante, né? Ter essa parte de um olhar mais específico para a criança. E até nessa questão, você já consegue perceber nessas crianças que você começou a atender cedo, agora vem para uma parte de autoestima, né? Exato. Entrando daqui a pouco numa adolescência e tal, então impacta bastante, né? Essa questão do sorriso faz muita diferença. E hoje a gente sabe, né, que os meios, vamos dizer assim, a internet, né, Instagram, tudo usa imagem. Então, querendo ou não, a gente tem que pensar nessa questão. Mesmo que a gente saiba que isso não é o mais importante, Sim. né? Mas é tão importante também. Esse efeito da comparação, ele acaba aumentando, ganhando escala com as redes sociais, né? Porque no dia a dia vai ter o coleguinha da sala, o priminho, a priminha, enfim. Mas agora com a rede social ampliou muito, né? E aí, assim, você tem dois caminhos. Você vai querer bloquear, colocar a criança no casulo? Não, você tem que preparar. E né? a gente sabe que hoje não tem como você proibir o teu filho de ter acesso a isso. Não em algum momento ele vai ter. Ou na escola, ou num curso. Em algum momento ele vai ter acesso a isso. Então, a estética está muito associada também às crianças. Né? Não, com toda certeza. Bom, e aí quem tem 3 em casa, com bastante experiência em casa, vai ajudar também os pais, né? Falar com mais propriedade ainda nesse caso, né? Com certeza. Eles te ajudam no dia a dia, no trabalho? Você consegue trazer isso das experiências de casa para a conversa com os pais também? O que eu mais levo para os pais, né? Ter calma, né? Porque no primeiro filho, a gente tá sempre ali, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Eu sou uma péssima mãe, sou um péssimo pai, tô cansado. Depois, né, eu sempre levo os 3 como exemplo, assim, lá pro São pro faixas etárias diferentes, São faixas etárias diferentes. E assim, a gente também não pode se comparar aos outros, Claro. né? Porque cada um tem a sua história, digamos assim. Mas é bem interessante, eu consigo usar os 3, assim,
porque são personalidades diferentes. É. Um tem mais dificuldade para escovar, um gosta de comer mais doce, o outro não gosta. E no fim dá sempre tudo certo. Até porque você vai conversar com o pai e a mamãe, não, eu sei, essa fase aqui eu já vivi, Sim, eu sei vai como passar, fica tranquilo. Consegue passar uma orientação com um pouco mais de calma. Imagina só no meu caso que eu tenho o Miguel, você já tem o Miguel, tá 7 anos adiantado aí. Isso aí. Tem muita informação privilegiada que eu vou receber ao longo desse caminho aí. Isso que é bom, né? Isso que é bom. Já que gostaria de agradecer a sua participação, a gente está se encaminhando aqui para a reta final da nossa conversa. É claro, deixar também espaço aqui para você fazer as suas considerações e convidar o pessoal também a acompanhar o trabalho pelas redes sociais para conhecer um pouquinho mais também de como vocês podem ajudar realmente, né, as crianças, os adultos também a sorrir com uma qualidade melhor, a ter uma vida mais saudável como um todo, né? Queria te agradecer, então, né, novamente, e dizer assim que são 10 anos já, né, atendendo criança. E hoje no consultório tem a doutora Júlia, que ela também é especialista em odontopediatria e ortodontia, assim como eu, né? E a gente tem outros dentistas, tem a doutora Naira, a doutora Camila, o doutor Matheus, que fazem parte do nosso corpo. Então, assim, a doutora Jaque atende mais crianças, né? Porque eu tive que fazer essa escolha, né? Mas eu tenho outros dentistas que atendem a família. Então, dá para levar a criança, mas o pai, a mãe, a avó, os irmãos mais velhos, todo mundo pode ir, né? E assim, a gente tá sempre buscando, né, conhecer, mas o nosso maior intuito é sentir a família, né? Ter coisas em comum, digamos assim, tornar esse atendimento muito humano, né? Porque eu acho que é ali que você ganha o paciente, é ali que a gente consegue ter uma sensação diferente. Não se tornar algo mecânico, né? Sim. Porque eu poderia ser muito boa só com a parte teórica, mas eu acho que na prática tem que ser diferente. Ainda mais quando a gente atende famílias, né? Então, se alguém ficar, né, com alguma dúvida ou ficar curioso, é só nos procurar. Com toda certeza. Obrigado mais uma vez. Conversamos então com a doutora Jaqueline Biazuz, trazendo informações sobre esse universo tão interessante que com certeza você está convidado a conhecer mais. Muito obrigado pela sua companhia.